assustei, amém? Mas hoje eu já entendi como é que é a dinâmica, então não vou assustar agora. Abra sua Bíblia. Primeiro dia eu fui abrir, aí o pessoal começou a aplaudir, eu larguei, eu aplaudi também, eu não sabia, amém? Mateus, por favor, capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 22. Queridos, eu acho que esse aqui, acho que sem sombra de dúvida, né? Ele é um dos textos assim mais conhecidos da palavra. Até quem não é cristão já ouviu falar, né? Se a Bíblia for parecida com a minha, o subtítulo vai estar assim: Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus. Jesus anda sobre o mar. Posso ler, meus amados? Todos encontraram? Quem encontrou, dá um glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Todos encontraram? Mateus 14, 22. O texto sagrado diz assim, por favor, como diz meu pastor, me dá de presente sua atenção. Diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ele ali, sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita comigo: vento contrário. Glória a Deus. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram ele, espalharam a notícia por toda aquela região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes, e lhes rogava que ao menos eles pudessem tocar na borda de sua veste, e todos os que tocavam ficavam curados. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, querido? Amados, como eu costumo fazer, a maioria das vezes que eu ministro em algum lugar, eu gosto de ler o texto e depois eu dou uma pincelada rápida nele de novo, para ficar um pouco mais dinâmico. É só para trazer mais luz ao nosso entendimento, amém? Bom, se a gente ler um pouco para trás ali do texto que a gente entrou, a gente vai ver que Jesus tinha acabado de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, amém? Tinha alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então quando a Bíblia fala ali que ele estava despedindo a multidão, era uma multidão mesmo. Glória a Deus. E aí Jesus dá uma ordem aos discípulos, fala: ei, escuta, eu vou continuar aqui dando atenção ao pessoal. Pegue você e os rapazes e atravessa, vão lá para o outro lado, eu encontro vocês no caminho. E os discípulos obedientes entraram no barco e seguiram seu caminho, amém? A
Bíblia diz que o vento era contrário e eles já estavam no meio do caminho. De repente eles tiveram uma visão. Eles olharam de longe assim e viram algo. E obviamente nunca tinham visto aquilo, ficaram com medo. Meu Deus, o que é aquilo? É um fantasma. Jesus imediatamente gritou, falou: ei, fique em paz, sou eu. Aí Pedro falou para ele assim: Senhor, se és tu, me dá um sinal, deixa então que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro desceu e começou a caminhar, amém? A Bíblia diz que Pedro começou a observar o vento muito forte, as ondas, teve medo, glória a Deus, começou a afundar. Aí ele gritou: Senhor, salva-me. E Jesus prontamente, pegou no braço dele, levantou e brincou com ele, falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? A Bíblia diz que Jesus leva ele de volta para o barco, e quando eles entram no barco, a tempestade cessa, amém? Eles chegaram em paz a Genezaré, e assim que o Senhor desce, uma outra multidão o reconhece e começa a chamar os seus doentes locais. Ei, é o homem que nós ouvimos, vai lá, chama a tia, traz para tocar na roupa dele. Quem sabe aconteça o mesmo que a mulher do fluxo, lembra? Glória a Deus. Amados, eu queria só fazer um pedido para você: não prenda o seu coração, amém, no mundo material essa noite. Não prenda seu coração apenas às figuras materiais aqui presentes. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você e te trazer uma linguagem do céu sobre esse texto, amém? Hoje eu quero convidar os irmãos a fazer uma aplicação diferente. Talvez você já ouviu essa mensagem, com quase certeza, amém? Mas hoje eu queria convidá-los a fazer uma aplicação diferente sobre isso. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Amém. Senti de verdade, amém, gente? Senti mesmo. Quem já, agora você vai precisar de um pouco mais de sinceridade para responder. Quem já buscou alguma vez e não sentiu? Amém. Obrigado pela tua sinceridade, irmão. Sabe, queridos, hoje o tema é a presença, né? Eu aqui me colocando no lugar desses discípulos e tentando trazer isso para os nossos dias de hoje, sabe, nosso cotidiano. Certamente, querido, você já recebeu uma palavra de Jesus, amém? Ele já usou um profeta, você veio num culto, aquela mensagem, no teu coração acendeu durante o culto. Pastor Lelis, Pastor Anderson, alguém já falou no teu coração, você saiu daqui falando: nossa, meu Deus, era isso que eu precisava, é a palavra que o Senhor me prometeu, nossa, é isso que eu tenho que fazer. E eu acredito que você obedeceu aquela palavra de Cristo, glória a Deus. Você obedeceu, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou contar que você obedeceu, hein? Os discípulos também obedeceram. E é legal que, mesmo eles estando em obediência, isso não isentou eles de dificuldades, não é verdade? Porque às vezes a gente pensa assim, fala: nossa, Deus me deu uma palavra lá para a empresa, meu Deus, agora eu vou prosperar, nossa, vou nadar de braçada, vou mergulhar. E eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, querido, de obedecer uma ordem do Senhor e os resultados não serem positivos. Alguém entende o que eu estou falando? O Senhor vem te dar uma ordem clara, fala: olha, a partir de agora eu quero isso aqui, isso aqui. Você fala: uau, amém, Jesus, era tudo que eu... E aí você começa a obedecer Jesus. E querido, não condenando-os, até porque muitos aprenderam assim, mas às vezes a gente associa os nossos resultados, amém? Com a ordem do Senhor. A gente imagina que, bom, se eu estou obedecendo, vou prosperar. Não, se eu estou obedecendo, vai acontecer coisa boa. Não, se eu estou obedecendo, eu vou explodir, nossa, vai arrebentar. E aqui diz que os discípulos foram sozinhos. Jesus
ficou com um pessoal lá atrás, uma igreja que eles fizeram um culto. Jesus ficou atendendo os irmãos, e os obreiros foram, amém, na frente. Repita comigo, eles estavam sozinhos. Então nós temos aqui dois elementos que eu queria convidar você a pensar essa noite. Os resultados estão contrários. Eles receberam uma palavra de Jesus, eles estão obedecendo, mas mesmo obedecendo não isentou ele das dificuldades. Então eu estou obedecendo uma palavra de Jesus e os resultados estão sendo negativos. Amém? E muitas das vezes, querido, a gente tem que buscar o Senhor nesses momentos. A gente tem que buscar discernimento. Senhor, era porque você se põe no lugar deles. Talvez eu e você iria ficar pensando assim: cara, será que, ô Pedro, tem certeza que era para Genezaré? Não era para o outro lado? Porque se o Filho de Deus mandou, por que essas ondas estão atrapalhando nós de chegar lá? Amém? Quantos estão comigo? Amém? E o mais interessante de tudo é que eles estavam sozinhos no barco, Jesus tinha ficado. E amados, às vezes a gente comete um pecado, aí você se arrepende, se entristece, amém? Você sente aquela dor, aquele desconforto no seu coração, amém? Quantos já pecaram? Quem peca aqui? Louvado seja Deus. Você já pecou e foi orar e sentiu vergonha de Jesus? Obrigado, irmão, por você não me deixar sozinho nessa. Só que aqui não. Eles estão sozinhos, mas eles estão obedecendo ao Senhor. Não tem a ver com pecado. Mas a sensação é de que eles estão sem a presença. Então entenda, queridos, que eu estou querendo colocar aqui. Não é meu Deus, eu parei de sentir a presença de Deus porque eu cometi um erro, eu cometi um pecado, estou desobedecendo a Deus. Não. Eu estou obedecendo uma palavra que eu recebi do céu. Foi o Senhor, usou gente para confirmar. Mas meu Deus, mas por que não funciona? Por que os resultados parece que não era isso que eu esperava? Por que essas coisas estão acontecendo? Jesus, por que parece que eu estou sozinho? Moisés, em Números, uma vez orando ao Senhor, falou: Senhor, por um acaso eu sou a mãe dos teus filhos? Se eu deixar eles nas minhas costas e me abandonar? Queridos, eu preciso trazer uma mensagem para o teu coração essa noite, amém? Por favor, pega no teu espírito isso. Todas as vezes que o Senhor nos dá uma palavra e nós não temos resultados positivos, mesmo obedecendo, toda vez que Jesus nos dá uma palavra e nós nos sentimos sozinhos nessa caminhada, mesmo obedecendo, porque Ele está cuidando de pessoas à nossa volta. Não, só a irmã entendeu? Não é possível. Quando Jesus está cuidando de pessoas à nossa volta, amado irmão, você vai ter essa impressão de que você está sozinho. Você vai ter essa impressão de que o resultado parece que não está fluindo. Quantos estão comigo? Então, querido, todas as vezes que o Jesus estiver cuidando de pessoas à nossa volta, pessoas que precisam, amém? Pessoas que precisam de alimento, pessoas que precisam ser pastoreadas, pessoas que precisam ser expandidas por dentro. Preste atenção nisso. Todas as vezes que o Senhor estiver cuidando de pessoas à tua volta, talvez esse será o teu sentimento. Puxa, eu estou obedecendo, mas parece que não está acontecendo para mim. Puxa, eu estou obedecendo, mas parece que eu não estou sentindo, parece que eu estou sozinho nessa caminhada. Glória a Deus. Alguém já sentiu isso? Está entendendo o porquê agora? Quem está entendendo? É porque o Senhor está cuidando de pessoas à tua volta, irmão. Ele está expandindo pessoas à sua volta. Então a gente tem essa sensação: puxa, acho que Deus me abandonou. Parece que eu estou orando sozinho. Parece que o Senhor não está me escutando. Parece que os resultados não estão. Meu Deus, será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Será que aquilo que eu ouvi lá atrás fez meu coração queimar foi o Senhor mesmo? Foi, irmã, viu? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Glória a Deus. Levante sua mão direita. Fala comigo assim: Ele está cuidando
de pessoas à minha volta. Amém. A gente muitas das vezes tem uma mentalidade egoísta, querido. A gente gostaria de resultados, a gente gostaria de fluir. Acontece, não é, meu amor? Mas às vezes os resultados não aparecem. É o Senhor expandindo pessoas. Louvado seja Deus. Vamos continuar a mensagem? Bom, Jesus ficou orando, né? Atendeu todo mundo, abençoou todo mundo, cuidou de todo mundo. Subiu ao monte para orar. A Bíblia diz que era a quarta vigília da noite, amém? Às vezes nessa caminhada, minha irmã, nós temos a sensação de que está demorando. Puxa vida, mas quando é que vai virar a chave, né, irmão? Ô Jesus, quando é que vai ser a minha vez, Senhor? Ao cair da tarde, os discípulos entraram no barco, amém? Vem comigo, a vigília para eles, na cultura deles, é simbolizada por 3 horas, amém? Então vamos lá. A noite do judeu começa às 6. Então vamos rápido aqui. 6 às 9, 1, 9 à meia-noite, 2, 9 às 3, terceira vigília. Então entre 4 e 6 da manhã, os discípulos estão lá ainda. Oh, meu Deus do céu, Simão, tem certeza que era essa a ordem? Eu acho que era, agora estou em dúvida, não sei, essa tempestade aqui não deixa nós chegar. De repente, vamos comigo para a geografia. Eles estão indo para Genezaré. Jesus tinha ficado com os irmãos de Betsaida, amém? Então, para que eles vissem Jesus, eles tiveram que olhar para exatamente. Então eles estão indo aqui, e a onda contrária, aquela peleia, de repente eles olham para trás, e por incrível que pareça, é lá que Jesus estava. Meu Deus, estou vendo um fantasma. Ele fala, não, sou eu. Aí sempre tem um mais corajoso na turma. Senhor, é mesmo? Então eu quero ir. Não seja por isso. Vem, louvado seja Deus. O pessoal sempre fala assim, mas Pedro afundou. Mas você conhece outro na Bíblia que andou na água? Tem outro? Moisés andou? João Batista dos filhos de mulher não tinha ninguém que era maior. Andou na água? Andou na água? Quem mais? Elias andou em cima da água? Só tem 2. Um é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem que é o segundo? Amém? Afundou, mas andou antes. Amém? E queridos, trazendo para os nossos dias, o Senhor falava comigo algumas coisas nos últimos dias. Eu preciso entregar aqui, amém? Porque eu creio que essa mensagem não é uma mensagem apenas para nós aqui, é uma mensagem que será ministrada em outros lugares. Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala que todo pregador tem um livrinho de heresia em casa. Você anota as coisas que você acha e não tem como provar, sabe? Eu tenho para mim, isso é meu, tá, gente? Pelo amor de Deus, depois vocês filmando ali, os caras cortam, põe no Instagram. Isso é meu. Eu acredito que ali, esse dia, foi que Jesus provou para os outros 11 porque que Pedro tinha que ser o líder da igreja. Amém? Mas isso é coisa minha, irmão. Amém? Isso é coisa minha. Por que que Pedro tinha que ser o líder da igreja, cara? Por que que ali Jesus publicou isso, digamos? Porque, querido, nesses dias, o Senhor está levantando novos líderes na nação. Amém? E esses líderes que serão levantados nos próximos anos na nação, muitos já estão sendo levantados. Fala de uma liderança que não tem medo de abandonar uma estrutura para voltar a ter a presença. Querido, a estrutura de um barco, entende estrutura? Para um pescador ela traz conforto, ela traz segurança, ela traz estabilidade, amém? E Pedro era pescador desde menino, então ele sabia dessas coisas. Só que eu fico imaginando aquela cena e dentro da estrutura, no meio da tempestade, a estrutura que lhe traz conforto,
Por favor, pegue no teu espírito. A estrutura que lhe traz aconchego, a estrutura que lhe traz segurança. Só que quando ele olha para trás e Jesus fala: ei, eu estou aqui. Eu acho que na cabeça dele ele pensa: mas então por que eu estou aqui? Se o Senhor está aí, eu devia estar aí com você, e não numa estrutura sem o Senhor. Então nesses próximos anos o Senhor vai levantar na nossa nação uma liderança de pessoas que não tem medo de sair do conforto de suas estruturas para acessar de novo a presença. Amém? É uma liderança que não tem medo de abandonar a estrutura que te traz conforto, que te deixa confortável. Amém? Que te aquece na tempestade, que impede de você afundar, mas para acessar a presença. Amém? Vocês estão comigo, gente? Adore Ele comigo. Não espere. Repito, o Senhor está levantando, amados, nos próximos anos, uma liderança que não tem medo de sair da estrutura para acessar a presença de novo. Uma liderança que não tem medo de recuar. Porque se eu estou num barco indo para lá, Jesus tinha ficado lá, Ele está vindo de lá. Então para mim me encontrar com Jesus eu tenho que recuar alguns passos, amém? O Senhor está levantando uma nova liderança que não tem medo de recuar se for preciso, para acessar a presença de novo. Amém? E queridos, não tem a ver com estrutura. A gente fala assim, o pessoal acha que a gente quer revolucionar. Não, repita, a estrutura nos protege. A estrutura nos traz conforto, ela nos traz estabilidade. Só que a estrutura é feita para a gente colocar os pés e não o coração. Amém? Repito, a estrutura foi feita para a gente colocar os pés e não o coração. O coração nosso tem que estar no Senhor. Gideão, homem valente, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde tu colocares a planta dos teus pés, vai ser teu, Gideão. Agora, para isso acontecer, teu coração tem que meditar no livro da lei, dia e noite. Teu coração não pode se apartar do livro da lei, dia e noite. Não pode se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, Gideão. A estrutura não foi feita para pôr o coração. E nós no Brasil hoje estamos diante de uma geração que colocou o coração na estrutura. Amém? Tanto que se você tirar a estrutura de muitos, eles se perdem. Quantos estão comigo? A geração atual está perdida na estrutura. Por quê, Júnior? Porque colocaram o coração na estrutura. E o coração não foi feito para colocar na estrutura. Repito, o coração foi feito para ser colocado no Senhor. Alguém falou do rei Saul aqui agora há pouco. Amém? Meu pastor costuma dizer que Saul era apaixonado pelo trono. Amém? Mas Davi era apaixonado pelo Senhor. Então, meus amados, nesses próximos anos a gente vai começar a ver essas coisas acontecerem. E por que tinha que ser Pedro? Amém? Eu queria lembrar você que André estava no barco. Você sabe quem é André? Irmão do Pedro. Sabe por que tinha que ser Pedro, líder da igreja? Porque, irmão, os 11 estão vendo o cara se afogar. Ninguém esboçou uma reação. Amém? Então, amados, se a gente não tem coragem de sair da estrutura para tentar ajudar um irmão que está morrendo, a gente não merece liderar nada. Alguém entendeu isso? Ficou complexo? Se nós, a liderança da igreja no Brasil, no Paraná, enfim, se a gente perdeu o coração, se a gente não tem mais o coração de sair da estrutura para salvar o irmão que está se afogando fora, a gente não tem mais a liderança, cara. A gente já perdeu ela. Nosso coração está na estrutura e não os nossos pés.
Então deixa eu falar, o Senhor nesses próximos anos, Ele vai estar levantando uma nova geração. Mas também vai estar devolvendo o coração de muitas lideranças, amém? Para o lugar onde ele deveria estar. O coração de líder não é no barco, é no Senhor. O Senhor nesses próximos anos vai pegar muitos líderes por aí e vai trazer o coração deles de volta, vai tirar da estrutura e devolver. E repito, o problema não está na estrutura. Quando Pedro pede ajuda, Senhor, salva-me, Jesus ajuda ele, ajuda. E para onde eles voltam? Para onde? Para a estrutura. A estrutura não é o problema, amém? O problema é quando nós confundimos ela. Glória a Deus. Então a liderança do Brasil precisa aprender disso. Cianorte, Paraná, Brasil. O seu coração, o lugar dele não é no barco, não é numa estrutura, não é num título, não é numa empresa. Nosso coração tem que estar no Senhor. Amém? Os nossos pés podem estar na empresa, porque o Senhor te deu. Pisa lá e toma posse. É tua, Gideão, é tua, Josué, é tua, Moisés. Mas o coração, filho meu, dai-me o teu. Eis que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pedro viu Rafa e falou, cara, o que eu estou fazendo nessa estrutura sem o Senhor? Então não interessa a estrutura, não interessa que eu tenha que recuar, o que importa é que eu acesse a presença de novo. O que eu preciso fazer? Ei, deixa eu perguntar para você, vamos trazer para os nossos dias. Amado irmão, pegue no teu espírito essa mensagem. Onde tem estado o teu coração nesses dias? Não responda, só pensa. Deixa o Senhor conduzir a pergunta. Deixa o Senhor acertar onde Ele quer no teu peito. Onde tem estado o teu coração nesses dias? Amém? Tem muita gente, amado irmão, nesse Brasilzão afora, que o coração já esteve no Senhor. Eles se perdem no caminho, e o Senhor vai trazê-los de volta, muitos deles, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Tem muita gente que você acha, fala, ih, mas é importante, querido, que você saiba, muitos corações estão sendo trazidos de volta. E amados, sabe por que vai ser muito importante o Senhor levantar uma geração e reposicionar algumas lideranças, para que seus corações estejam no Senhor e não nas estruturas, não nos títulos, não nos seus cargos? Júnior, por que isso vai ser importante? Porque a igreja também está transicionando, amém? Vou repetir, a igreja também está transicionando, glória a Deus. Por favor, não fique preso à geografia, não fique preso apenas à sua cabeça humana. Pegue no seu espírito, vem comigo. Jesus estava em Betsaida, glória a Deus. Estou atendendo os irmãos de Betsaida. Se você pega outros evangelhos e você for ler a multiplicação dos peixes e dos pães, a gente vai ver que Betsaida é aquele mesmo povo que quando Jesus multiplica os pães, um cutuca o outro e fala, cara, esse é o profeta que nós tínhamos que ter aqui na terra. Fechou, vamos pegar esse homem e coroar rei aqui na cidade. Vamos pegar esse cara para nós, amém? Fala de uma igreja egoísta. Vocês estão comigo? Fala de uma igreja egoísta, que quer o Cristo só para ela. Não, meu Jesus é meu. Querido, eu sei que você ama Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Mas o primeiro mandamento é ame a Ele, depois o outro. Não dá para pegar só para nós. Glória a Deus. A igreja de Betsaida estava ali naquela vibe. Não, esse Jesus aqui é nosso, rapaz, olha que legal. Aí um dia o pessoal seguindo ele, Jesus olha para eles e fala assim, vocês estão me seguindo, mas não é porque vocês viram os sinais do Cristo, é porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Amém? Fala de uma igreja que está com Cristo apenas por aquilo que Ele pode proporcionar. Repito, fala de uma igreja que está com o Senhor apenas por aquilo que Ele pode proporcionar. Ei, eu não estou te condenando, irmão.
Eu me converti numa Assembleia de Deus pequenininha em Sombrio, Santa Catarina. E sabe por que eu fui fazer no culto? Arrumar uma namorada. O irmão me convidou, vamos lá. Falei, não gosto de crente, não quero saber desse povo. Não, mas hoje as meninas dos bairros vão estar na sede, culto de jovem. Falei, ouvi Deus falando na tua boca, irmão, agora vou. Fui com ele. Não conseguia namorada, amém? Mas eu conheci Jesus aquele dia. Irmão, minha vida mudou para sempre. Glória a Deus. Então eu não estou julgando, não estou condenando, não estou sendo legalista aqui para falar para você, você veio, sabe por causa da tua bênção. Não é isso. Mas querido, quanto tempo que a gente vai ficar nisso? Tem tanta gente, cara, que está 2 anos, 5, 10, 20 na igreja. E você sabe o que Jesus é para ela? Ainda é só a conversão do marido. Ainda é só o resgate dos filhos na droga. Ainda é só o aumento de salário. Amado, Jesus é muito maior que isso, pelo amor de Deus. Então Betsaida fala de uma igreja interesseira. É uma igreja egoísta. É uma igreja que quer o Cristo só para ela. Mas ela não está com Ele porque reconhece que Ele é o Cristo. Ela está com Ele porque eles comeram e encheram a barriga. Então é uma igreja que só está com o Cristo pelo benefício que o Cristo pode oferecer para eles. Lembra que eu falei que a igreja está transicionando? Amém? Eles chegam do outro lado, amém? Quem está no barco agora, do outro lado? Ai, gente, vocês me assustaram agora. Ninguém prestou atenção na pregação. Eles Betsaida, atravessaram, chegaram em Genezaré. Jesus tinha resgatado Pedro, entra no barco, o vento cessa e eles... Quem está junto com eles no barco? Jesus, glória a Deus. Esse nome podia ser mais forte, né, irmão? Quem está com eles no barco? Jesus. E a Bíblia fala que quando aquela multidão o viu, logo o reconheceu. Deixa eu te falar. Sabe por que o Senhor está levantando na nossa nação, nos próximos anos, líderes que o coração estão no Senhor? Sabe por que o Senhor, nos próximos anos, está levantando líderes que não têm medo de recuar se for preciso, não tem medo de desmontar a estrutura para acessar a presença se for preciso, porque a igreja também está transicionando. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A igreja vai parar de ser piada na internet. A igreja vai parar de ser interesseira na internet. A igreja vai parar de ser vergonha para nós. Ela vai deixar de ser uma igreja interesseira. Não, se não tiver revelar o meu CPF eu não vou. Se não tiver pão e vinho no culto eu não vou. Pão com peixe, não vou. Eu quero saber quem... Não. A igreja está transicionando. E a igreja que o Senhor está levantando para o avivamento que virá antes da volta dele. Eu acho que alguns profetas já sabem disso, amém? É uma igreja que reconhece ele só de ver. Amém? E já não é uma igreja egoísta, porque quando eles descem e ele reconhece, ele fala, cara, cadê minha tia que estava doente? Chama, é ele chegou. Opa, já não é uma igreja que quer o Cristo só para si, é uma igreja que quer trazer pessoas para acessar o Cristo. Ei, vocês estão comigo? A igreja está transicionando. E deixa eu te falar, vai ter muita liderança que vai chegar na estrutura, pega no espírito, não estou falando daqui. Vai ter muita liderança que vai chegar com a sua estrutura em Genezaré, na nova igreja, que o Senhor está transicionando nesses dias. A estrutura é bonita, tem bastante obreiro, tem legal. Só que o pessoal esperava uma presença diferente. Quando a estrutura chegou, começou a descer 1, 2, 3, 4. Fiquei sabendo que era 12 alunos. Cadê aquele que a menina tocou na roupa e não está aqui? Então por isso que nesses dias, amado, eu e você devemos direcionar o nosso coração. O Senhor nesses dias vai estar reposicionando o meu e o seu coração. Amém? Tem muita gente aqui que tem chamado de líder. Amém?
quando eu falo líder, gente, não é só líder de um lugar. A pessoa já pensa num prédio, numa igreja, não. Você é líder da sua casa, homem de Deus. Alô? Amém? Você é o sacerdote do seu lar. Você é o líder da sua empresa. E o Senhor quer que o teu coração esteja nele, não no teu cargo, não no quanto você ganha, não na nossa estrutura bonita, é legal, traz conforto. Só que a igreja que o Senhor está estabelecendo nos próximos anos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. A igreja que o Senhor está estabelecendo nos próximos anos, o reconhece. E tem muita estrutura que vai ficar vazia porque não tem o Cristo. Vocês não entenderam, né? Tem muita estrutura que vai ficar vazia porque não tem o Cristo. Mas tem muita estrutura que achava que só tinha um pequeno rebanho. Puxa vida, nós somos tão pouquinho aqui. Só que quando a multidão chega até ela, eles reconhecem o Cristo na estrutura. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? Essa é uma mensagem para os próximos anos, amém? Que acontecerá nos próximos anos, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória, querido? O Senhor está transicionando. Ele está levantando. Ele está transicionando a sua igreja. Louvado seja Deus. Você pode ficar de pé comigo? E amados, eu nem ia falar isso, mas aqui o Espírito me conduziu a isso, amém? Você pai de família, dono de empresa, você é líder, amém? Você é líder, por favor me dá de presente sua atenção. Uma qualidade que você não pode deixar de ter é a humildade de dizer: Senhor, me ajuda. Amém? A gente não pode perder isso nunca, querido, porque é o bem mais precioso que nós possuímos. Senhor, salva-me. Senhor, minha fé não está dando conta. Senhor, eu não estou vendo os resultados. O Senhor podia dar um empurrão para eu só chegar na próxima